Hoje, o nosso mergulho vai ser fundo em uma das gigantes do setor elétrico brasileiro, a ISAE4, também conhecida como ISA-CTEP. O objetivo aqui é bem claro, tá? É entender qual é a estratégia para esse ativo com o olho lá no horizonte de 2026. E a gente já começa com um mistério, uma espécie de quebra-cabeça. Pensa bem, a ISAE4 é aquela empresa super conhecida pela previsibilidade, né? Quase um porto seguro para muito investidor. Aí vem a pergunta: como é que os lucros despencaram desse jeito? É exatamente isso que vamos desvendar agora, fuçando nos números para entender o que está rolando de verdade. Então, vamos lá, primeiro passo. Para a gente conseguir olhar para o futuro, não tem jeito. A gente precisa primeiro entender o que está acontecendo agora. Bora seguir o rastro do dinheiro para achar a causa raiz dessa pressão toda no lucro da empresa. E olha, o número é de cair o queixo. 40,4% de queda no lucro líquido. Isso em um único trimestre. É o tipo de número que, assim, de cara, assusta qualquer um, né? Mas calma, a história por trás desse tombo é bem mais cheia de detalhes do que parece. Bom, e o curioso é que a raiz do problema não está na operação do dia a dia da empresa, sabe? A causa vem de duas movimentações bem grandes, bem estratégicas. Uma é financeira e a outra é regulatória. A primeira delas, um plano de investimento, assim, gigante, coisa de 14 bilhões de reais. E o que acontece quando se investe tanto? A dívida aumenta. E mais dívida, claro, significa mais despesa com juros, o que come um pedaço do lucro lá no final das contas. Já o segundo motivo é uma sigla que pode parecer complicada, a tal da RBSE, uma mudança nas regras do setor. Isso basicamente mexeu no calendário de quando a empresa recebe a grana. Ou seja, afeta o resultado agora, no curto prazo, mas não o bolo todo que a empresa tem para receber lá na frente. Então, só para deixar bem claro o que é essa tal de RBCE, pensa nela como um ajuste na agenda de pagamentos de contas antigas. Não é que a empresa vai ganhar menos dinheiro, não é isso. A questão é quando esse dinheiro vai pingar na conta. É essa mudança no cronograma que deu essa impressão de que a receita caiu quando a gente compara um ano com o outro. Beleza. Agora que a gente já entendeu o motivo da queda no lucro, a gente entra na parte mais quente da discussão, o grande debate. Porque com tudo isso acontecendo, o mercado, olha, rachou no meio. De um lado tem gente super otimista, do outro gente bem pessimista. E é isso que deixa essa análise tão interessante, né? Porque, poxa, os maiores analistas do mercado estão olhando para os mesmíssimos números e chegando em conclusões completamente opostas. Isso é sinal de que o buraco é mais embaixo. E dá uma olhada nesse quadro para ver o tamanho da briga. De um lado, o JP Morgan falando compra, mirando um preço de R$30. Do outro, o Safra dizendo vende, com um alvo bem mais baixo, lá em R$23,40. É uma diferença enorme. E os motivos, claro, são totalmente diferentes. O time dos otimistas, com o JP Morgan na frente, está apostando todas as fichas no poder de defesa da ISAE4. Pensa assim, é uma empresa de transmissão, então 100% do que ela ganha é reajustado pela inflação. Num cenário econômico todo bagunçado, isso é quase um superpoder, um escudo que o protege o dinheiro. Aí no meio do campo tem a galera mais neutra, representada pela XP. O preço-alvo deles fica ali no meio, em R$ 25,90. E a visão é a seguinte: essa é uma ação para carregar. Sabe, aquele ativo que se mantém na carteira para receber os dividendos, mas sem criar muita expectativa de que o preço da ação vai explodir. E para fechar, a turma do tô fora, os pessimistas. O pessoal do Safra olha e diz: ok, a empresa é sólida, mas o retorno que ela dá é muito pouco. Se for para comparar com outras do mesmo setor, tipo a Alupar, a conta não fecha. Para eles, o custo de oportunidade é muito alto. Ok, já ouvimos todos os lados. Chegou a hora do veredito. Com tudo isso na mesa, qual é a recomendação final? E talvez até mais importante, quais são as pedras no sapato que precisam ser monitoradas? E a decisão final é manter posição neutra. O que isso quer dizer na prática? Bom, para quem já tem a ação na carteira, a recomendação é segura. Agora, para quem está de fora, talvez não seja a melhor hora de entrar com tudo. E a lógica por trás disso é bem simples. O potencial do preço da ação subir de fato parece pequeno no curto prazo. Só que, por outro lado, a ISE4 é uma máquina de pagar dividendos. Ela tem uma política bem clara de distribuir 75% do lucro regulatório. E isso, convenhamos, a transforma numa fonte bem confiável de renda passiva. E esse número aqui na tela resume tudo. Um dividend yield de quase 8%. Isso é um número bem sólido. É por causa disso aqui que o investidor decide manter a ISE4 na carteira. O foco é total na renda, não em ver o preço da ação disparar.
Mas olha, manter essa ação exige atenção, viu? Tem que ficar de olho. Existem 3 riscos principais no radar para 2026. O primeiro é uma briga judicial antiga que pode morder um pedaço dos resultados. O segundo é a própria dívida. Se a empresa sai gastando sem controle, isso pode apertar o cinto dos dividendos. E por último, um ponto bem importante de governança: a falta de tag along. Em português claro, se a empresa for vendida, os acionistas pequenos não têm garantia de receber a mesma proposta que os controladores. É uma proteção a menos e isso pesa. Bom, então vamos amarrar tudo isso. Juntando as peças do quebra-cabeça, a queda no lucro, o debate dos analistas, os riscos lá na frente, dá para desenhar um retrato bem fiel do perfil de investidor que se daria bem com a ESAI 4. É basicamente isso aqui. A ESAI 4 é a cara de quem procura o quê? Um ativo defensivo, de infraestrutura, aquele clássico. É para quem precisa se proteger da inflação, para quem o mais importante é ter uma renda previsível, moderada, pingando na conta. E claro, para quem tem paciência para atravessar o pico do ciclo de investimentos da empresa. E para a gente fechar, fica uma provocação. A ISAE 4, como vimos, é uma baita escolha defensiva. Mas ela não joga sozinha nesse campo. No setor de transmissão tem uma rival de peso, a TAE 11, a Taesa. Colocar as duas lado a lado para um tiratema, bom, esse seria o próximo passo lógico para qualquer análise mais a fundo. Fica aí a reflexão.